Oi gente, sejam bem-vindos novamente no canal, eu sou a Renata e o vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre uma técnica a qual a gente utiliza muito na microbiologia, que é a bacterioscopia através da coloração de Gram. Então se você curte o assunto, bora pro vídeo. A técnica de esfregaço, a qual a gente utiliza a coloração de Gram, é muito utilizada na microbiologia. Por ser uma técnica fácil, uma técnica rápida, muito simples de ser feito. Além disso, através da técnica de Gram, eu consigo avaliar a qualidade das amostras em relação a possíveis contaminações, eu consigo avaliar a quantidade de micro-organismos presentes naquela amostra, eu posso ainda ter uma orientação a qual tipo de meio de cultura eu vou utilizar posteriormente naquele material biológico, caso eu vá fazer um cultivo depois. Consigo ainda avaliar quantitativamente e qualitativamente os possíveis elementos presentes ali naquela amostra, além das bactérias. Então, consigo determinar se aquela amostra possui leucócitos ou polimorfonucleares, se aquele material biológico possui células, se ainda possui outros micro-organismos como os fungos ou como os parasitas. Então, como eu já disse, eu posso selecionar vários materiais biológicos, como por exemplo o material da boca, né, que é de orofaringe, material de ouvido, material de secreção vaginal, e consigo ainda fazer esfregaços de colônias já pré-cultivadas. Após a confecção desse esfregaço, que normalmente é feito com suave ou palitos específicos, a gente utiliza movimentos circulares com esse material na lâmina, aguarda o processo de secagem. Alguns laboratórios ainda gostam de fazer a fixação em bico de buce, mas isso não é uma regra, e depois a gente pode partir para a coloração. A coloração em si é muito simples. Eu utilizo essa lâmina, então, já contendo material biológico, adiciono essa lâmina em um suporte para a coloração próprio, lembrando que o esfregaço precisa estar voltado para cima. Adiciono então em toda a extensão desse esfregaço um corante chamado de cristal violeta e deixo por 1 minuto. Após isso, eu retiro o excesso desse corante cristal violeta e adiciono também na extensão toda o Lugol, que vai complementar a ação desse corante cristal violeta. Após esse 1 minuto, eu descarto aí o excesso desse Lugol e descoro essa lâmina com álcool acetona. Seguido a isso, eu volto essa lâmina para o suporte e adiciono o corante chamado de safranina ou fucsina por 30 segundos. Observem que o primeiro corante é um corante chamado de cristal violeta, ou seja, ele é roxo, e a safranina ele tende a ser um corante rosa. Agora observem que característica interessante, nesse círculo abaixo eu tenho aqui, após a coloração cristal violeta e o Lugol, todas as bactérias foram coradas em roxo. Entretanto, quando eu passei o descorante, algumas bactérias, no caso as bacilares aqui como exemplo, elas perderam a sua coloração. E aí, para elas não ficarem sem coloração nenhuma, depois eu adicionei a fucsina ou a safranina. Então, algumas bactérias ficaram roxinhas, relacionadas aí ao corante cristal violeta, e algumas bactérias, que são as que perderam a coloração, ficaram rosa quando eu adicionei aí a coloração de safranina ou fucsina. Agora, Renato, o que acontece? O que determina a bactéria ficar roxa e a bactéria ficar rosa? Ou seja, o que vai determinar a bactéria reter o corante cristal violeta ou não reter o corante cristal violeta e eu ter que corá-la depois com fucsina ou safranina? Isso vai depender com a característica da quantidade de peptidoglicano que essas bactérias têm.
As bactérias consideradas como gram-positivas são aquelas que conseguem reter o corante cristal violeta devido a possuírem uma quantidade, uma camada muito espessa aqui de peptídeo-glicano. Ao contrário das bactérias gram-negativas, que possuem uma camada de peptídeo-glicano muito fina, que são essas bactérias aqui demonstradas na figura do lado direito. Então, o que acontece? Lógico que quando você adiciona o cristal violeta, as duas bactérias vão permitir a entrada desse corante dentro delas. Agora, quando eu descoro com álcool acetona, somente será descorada a gram-negativa, devido a ela ter uma camada muito fina de peptídeo-glicano. Nas gram-positivas, esse corante não consegue sair da célula, por isso que ele mantém aquela coloração arroxeada na célula. E é óbvio que eu preciso corar depois as bactérias gram-negativas, por isso que eu acabo adicionando o corante safranina ou afoxina, senão a hora que eu for olhar no microscópio, eu só vou conseguir enxergar as gram-positivas, as gram-negativas estarão descoradas. Então agora vamos para a prática para a gente poder analisar certinho o que acontece. Aqui são as possibilidades, então, de lâminas coradas com o gram. Observa que as bactérias podem ser coradas em roxo, que são as gram-positivas, e as bactérias coradas em vermelho, que serão as gram-negativas. Além dessas estruturas, a gente consegue ainda corar células. Observa que essa figura no centro superior tem uma célula bem rosinha, aí as bactérias gram-positivas sobrepondo aí o citoplasma dessa célula. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. Me segue também lá nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!